Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós aqui, mais um programa do Momento Político, marcar o retorno do Momento Político, e nada melhor, mais agradável de que voltar numa data em que Duartina completa 97 anos de emancipação política administrativa. E também numa surpresa agradabilíssima, e a gente está aqui hoje sendo recebido em sua residência aqui em Bauru, uma das mais ilustres pessoas que passou por Duartina. É uma pessoa que marcou a sua passagem por Duartina, e não só pelo serviço prestado, mas também por amor que ele sempre demonstra para Duartina. Estamos aqui hoje entrevistando o nosso velho companheiro Gilberto Alonso, que foi vereador, prefeito de Duartina e, que eu sempre falo, é o embaixador de Duartina. Um homem, um político aí que exerceu uma liderança reconhecida pelos próprios prefeitos da região na época, inclusive o prefeito de Bauru, que reconhecia a sua liderança, porque ele tinha uma capacidade de liderar os movimentos, chamar políticos, tanto do governo estadual como federal. Então, Giba, muito obrigado. Eu, de coração, do senhor estar recebendo aqui nossa equipe aqui em sua casa, e você também, para poder estar falando um pouco de Duartina. Nós todos sabemos que você tem uma memória fotográfica, sabe de tudo que aconteceu em Duartina e o que acontece, e está sempre ligado aos nossos problemas. Seja bem-vindo, Giba, aqui no nosso canal. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. E é um prazer muito grande receber você, o parente do Oswaldo Reis, neto dele. Neto. Não. E a minha afilhada, a Angélica. Então, estou à sua disposição. Gilberto, eu gostaria que hoje nós vamos ver os prefeitos, mas eu queria que você falasse dos prefeitos, que você teve na época o Nassib Carlos, Semi, Jair Marcelino, que contasse um pouquinho da história do Duartina nessa época da sua juventude Duartina, e também falar não só da juventude política, mas da juventude da molecada da época lá. Como é que era Duartina, né, nessa época? Bom, eu posso dizer que nós vivemos os anos dourados de Duartina. Nós vivemos os anos dourados. Você vê, no meu tempo, tinha a União Operária, não tem mais. Tinha o CRESA, da Sociedade, não tem mais. Tinha a Gunsan, não tem mais. A Sociedade, tão bem dirigida pelo Ideu Tanaka, não tem mais. Duartina Tênis Clube, né? Não tem mais. Também não tem mais. Enfim, o cinema. Não tem mais. Enfim, a gente lembra disso com muita saudade. E nós, saindo da atividade política, nós promovíamos festivais, festas. Então você vê, no auge dos Incríveis, os Incríveis era que nem por exemplo, aqui me cita uma Roupa Nova hoje. Roupa Nova, os Incríveis. Levamos os Incríveis lá. Na época, o Renato Susburquetes, que também era uma maravilha de conjunto. Levamos o Renato Susburquetes, Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, Orquestra Cassino de Sevilha, Orquestra Barimba de Cuscatlán, e lá em Duartina também na época, nós temos o conjunto do nosso saudoso e querido Chico Cimini, o Ritmo das Américas. Tínhamos o Chico Cimini, tínhamos o Oswaldo Reis, tínhamos o Amancio Caetano, tinha muita gente de primeiríssima escala e amavam Duartina, levavam Duartina no sangue. No futebol, então, eu tive o prazer de ser presidente do Duartina Futebol Clube.
chegamos a disputar a terceira divisão de profissionais. Eu lembro. Tinha um timaço, né? Um timaço. Paulinho Lozano, Mário Sazuin, Di, era um timaço. Né? Nós temos o timaço que era o timaço mesmo que nós tínhamos lá, inclusive o que morreu há pouco tempo agora, um grande amigo, foi um grande jogador, Paulinho Sabatini. Nós tivemos o Chicão, filho do Pitano. Nós tivemos o Zeca, Valmer Clemente, Maringá. Enfim, nós ganhávamos. Nós entrávamos em campo para ganhar. Tivemos o Zuíno. Tivemos na Vila o seu Belmiro, que tomava conta do time da Vila. Tínhamos estádio de futebol na Vila. Tínhamos o estádio municipal Teófilo Clodovil, que sempre estava lotado na época de jogo de Duartina. E tivemos as torcidas organizadas também. Nós tínhamos o Gadi. O Gadi tinha um caminhãozinho, desses grandão mesmo. E todo dia de jogo em Duartina, a partida, o encontro das torcidas era lá no bar do Zé Magalhães. Né? Então todos lá, as bandeiras, rojões, charanga, e quem organizava tudo era o Décio Magalhães. O Décio que também tanto colaborou com a gente, com o futebol de Duartina. Então iam até o estádio, era uma caravana de festa. O rojão, a charanga, os jogadores, cortejo, enfim, era sangue mesmo, era raça mesmo, era amor, era paixão. Olha, valeu a pena. Viu? Gilberto, agora falando um pouco mais da administração, como que era a administração na época? Tinha um problema, as prefeituras eram muito deficitárias, a questão da água, a questão de transporte escolar, como que era as dificuldades que eram lá? Quais a mais dificuldade como o prefeito se enfrentou em Duartina? Eram muitas as dificuldades, né? Porque para a situação dos municípios veio melhorar bastante, financeiramente falando, depois da Constituição de 88. Né? Depois da Constituição de 88, que houve essas transferências de verbas para as prefeituras. Vou te dar um exemplo. Não tinha IPVA naquele tempo. Você já imaginou que a renda que dá o IPVA hoje? Sim. Da metade da prefeitura e metade do Estado. E outros repasses. Nós tínhamos na saúde, o SUDES, e já quase que em plena formação, porque o SUDES foi formado, entre outras pessoas, pelo Davi Capristano, que era secretário do Tuca aqui em Mouro. E então, formou-se os verdadeiros sanitaristas, que era que era esse que trabalhou com o Tuca, que eu te falei. O Davi Capristano. O Capristano. E também nós tínhamos os prefeitos. Os prefeitos eram muito unidos naquele tempo. Era muito. O Capristano chegou a ser prefeito de Santos. De Santos, eu lembro. Chegou. E ele, mais um grupo de sanitaristas, instituíram o SUDES. Então o SUDES só tem no Brasil. Só tem no Brasil o SUDES. E o resto tem nos Estados Unidos, por exemplo, você fica doente, se você não depositar uma cota lá, você não entra no hospital. E aqui não. Aqui a pessoa entra de graça. Tratamento de primeiro mundo. Gilberto, dentro das obras, as importantes obras que você fez no município, como a rodoviária,
tem a canalização as pontes. Na sua opinião, qual foi a melhor obra que você acha que se deixou lá em Duartina? Olha, Verdinho, eu acho que toda obra é importante. Toda obra. Você faz uma escola é importante, você faz uma ponte é importante, você faz um posto de saúde é importante, você faz a municipalização da merenda é importante, a municipalização da saúde é importante. Então, você, quando tem uma Câmara de Vereadores, que trabalha também juntinho com o prefeito, quando tem os funcionários da prefeitura, quando eu, felizmente, tinha a minha mulher, a Maria Elisa, que me ajudava muito também, ela me ajudava muito. E voltando em família, tem o meu filho Nuno, que nasceu aqui em Bauru, e a Melissa, que nasceu em Duartina. E tinha minha mulher, que ajudava bastante mesmo. E com isso a gente ia construir aos poucos um atendimento de primeiro mundo, seguindo as outras prefeituras, não era só a minha, a nossa. Mas valeu a pena. Você vê o SUS hoje, eu tive internado no SUS 25 dias. Não fica devendo nada, em limpeza, em atendimento. E agora, falando em SUS, pegando esse gancho, como que era o Hospital Santa Luzia na época lá? Ela dependia da prefeitura? Como que funcionava? O Hospital Santa Luzia foi uma player de duartinenses que construíram. Na época do governo de Ademar de Barros e Salomão Sabag. Salomão Sabag doou o terreno e lá foi levantado o Hospital Santa Luzia. E nós tivemos o senhor Adolfo Góes, tivemos o Adalberto Amaral, tivemos enfim, tantas pessoas que colaboraram para o Hospital Santa Luzia, os médicos, os enfermeiros, e as ervas que vinham, né? E o hospital, depois então, Mas na sua época a prefeitura já ajudava o hospital ou já dava? Então, sempre ajudou. Quando veio, na época do Jair Marcelino, que era o prefeito, foi criado o auxílio hospitalar. Então você tinha uma parcela do imposto e ia para o hospital. Então toda a arrecadação da prefeitura, 10% ia para o hospital. E os médicos também, né? Os médicos eram uma beleza. E isso foi transferido para o posto de saúde, para o posto de puericultura. Montamos um postinho na Vila Duartina, lá no bar onde era o bar do Todinho Siqueira. Enfim, ambulância, nós temos 2 ambulâncias. Enfim, mas não foi só obra minha, né? Foi de todos, que ninguém faz nada sozinho. Sim. E nós tivemos também, o Nassir Carlos, foi o grande prefeito, ele fez o prédio lá, conseguiu o prédio do fórum, uma beleza, o prédio do fórum. Tivemos o doutor Semi, José Sebastião Pouco, enfim, uma série de gente que todos colaboraram e fizeram o que Duartina é hoje. Senhor Gilberto, você viu Então, voltando só a você, nós tivemos também de prefeito o seu Lourenço Lozano, e tivemos também de prefeito o Antônio Gargulho. Então, o Antônio foi meu vice, mas por diversas vezes assumiu a prefeitura. E cada um cumpriu com a sua obrigação e o seu dever. Eu sei que o senhor é um homem apaixonado por Duartina, né? O senhor sente saudade, assim, de alguma coisa especial em Duartina ou não? Eu sinto saudade de tudo, né? Eu sinto saudade de tudo. Do jardim, tempo de namoros, o jardim. E da Jabiraca do Gilberto? Do jardim. Como é que era a Jabiraca do Gilberto? A Jabiraca do Gilberto era uma caminhonetinha que eu tinha, ano 34. 34. 34.
e tinha um alto-falante em cima e eu fazia propaganda. E a molecada toda na carroceria da Jabiraca. Teve caso em Duartina que o delegado do DOPS era do doutor Benedito Nunes Dias. Doutor Benedito, os mais antigos que lembram dele. Ele vinha passar as férias, ele era irmão da dona Julieta Nunes. Viu? Então ele vinha passar as férias em Duartina e vinha, trazia o filho, né? Que era engraçado. E todos queriam andar na Jabiraca. Eu ia sair com a Jabiraca, tem as fotos. Tinha o trenzinho do Gilberto, eu lembro. Isso aí depois. Né? Então na Jabiraca todos queriam. Chegou ao ponto o doutor Nunes Dias, ele teve que vir em Duartina para trazer o filho só para andar na Jabiraca. Da Jabiraca. Ele só falava da Jabiraca em São Paulo. Entendeu? E qual foi a sua pergunta? Não, eu estava falando, depois foi o trenzinho do Gilberto que ficou também. O trenzinho já foi na campanha política. Eu lembro que era na campanha, era moleque ainda tinha trem, era o trenzinho do Gilberto, né? Era o trenzinho do Felipe. Só que era bem mais evoluído do que a Jabiraca, né? Era o trenzinho do Felipe. E as campanhas políticas, né? Como é que era na época, Gilberto? Então, só completando o trenzinho do Felipe, que ia de sábado e domingo, né? Então a gente saía lá do fórum. E, por exemplo, eu vinha às 2h da tarde. Meio-dia já estava lotado de gente lá, né? Para andar no trenzinho. Havia a minha filha Melissa, o meu filho, a minha mulher, todos participaram da organização das filas, né? E tem até uma moça que eu estava aqui hospitalizado, lá de Duartina, uma moça muito competente. Então ela soube que o Gilberto Alonso, né? Estava aí no hospital, né? Então ela falou, não, sou Gilberto Alonso, de Duartina, claro. Olha, eu andei no trenzinho quantas vezes, conheci o Nuno, a Melissa, né? Quantas vezes, e gritando Gilberto Alonso. Só que eu não sabia o que era Gilberto Alonso. Hoje que eu estou sabendo que eu sou. Você vê que coisa? Na hora já ligou para o pai dela, que eu estava lá, né? Enfim, valeu a pena. E as campanhas políticas, porque era mais acirrado os ânimos, né? Agora o pessoal já era mais ferrenho, assim, era completamente. E eu lembro que era MDB e Arena, né? O MDB era o Manda Brasa. Manda Brasa, né? E a Arena, a Aliança Renovadora Nacional. Que era o representado pelo Jair Marcelino na época. Né? A Arena. Né? E o MDB era eu, o Garbulho, e tantos outros lá. E nós tivemos a felicidade de ganhar, né, as eleições. E eu, como prefeito, o seu Garbulho, um grande homem. É como eu falava, Deus fez a receita e perdeu. Para falar de Antônio João Garbulho. Era o João Garbulho, inclusive a estrada do Artina, o Birajara, leva o nome do senhor Antônio João Garbulho. Eu consegui no governo do Paulo Egídio, Paulo Egídio Martins. Eu consegui no governo dele. E foi uma festa louca, né? E hoje, felizmente, com muita sabedoria, puseram o nome de Rodovia Antônio João Garbulho. Merecido. Enfim, era coisa completamente diferente. Mas eu vivi as duas épocas. Mas eu prefiro a época passada. Eu prefiro mesmo a época passada. E você falou saudade do futebol hoje. O campo sempre lotado, o clube, cada baile, shows, carnavais. E os festivais, aliás, hoje o Festival Sertanejo, o ícone é Lucianópolis, mas começou em Duartina. Começou em Duartina, Dedé Suíno, lá do cinema. E a gente, você vê, né? O Zé Rico, o primeiro show dele, Milionários de Zé Rico, foi lá em Duartina. O primeiro show. E eu que apresentava, fazia aquele movimento, tudo, né? Nós tínhamos o Irmãos Ribeiro, o Dedé Zulim e o Mário César Zulim, e colaborava de todo jeito também.
Enfim, viu, é um pessoal que deve estar todo lá no céu, né? Todo lá. Assim como seu pai também foi sempre um grande amigo, e sempre ele e sua mãe defensores de Duartino. Ô Gilberto, nesses 97 anos, até para ser mais breve, né, para não ser muito cansativo, qual a mensagem que o senhor dá aos políticos nesses 97 anos? Até porque o ano que vem a gente vai estar já está renovando tanto o corpo legislativo como o executivo. O que o senhor recomenda aos futuros prefeitos? Eu acho que o Julinho vai indo muito bem. Acho que o Duartino está bastante bem cuidado. E eu peço aos candidatos que tenham a meta saúde, educação e a criança e os mais necessitados. Cuidou disso, é meio caminho andado. E Duartino vai continuar sendo progredir. Sim. Vai sim, vai. Inclusive, na própria mídia nossa já está tendo excelentes passos. Sim. E eu me sinto feliz. Apesar de ter perdido a Maria Elisa, fazem 16 anos. E a minha turminha está aí. Está a Angélica. E enfim, tem muitos amigos. Ultimamente eu perdi muitos amigos, né? Muitos. Nós eu acho que perdemos. Por isso que eu canto sempre aquela música, por onde andam meus estimados companheiros. Gilberto, e agora eu queria que desse uma mensagem ao povo duartinense, que na segunda-feira estará completando 97 anos. É uma data muito importante. O duartinense comemora essa data. É o berço de sua família, Duartina. Duartina é uma cidade que sempre teve mulheres e moças bonitas e rapazes mais ou menos. Mais ou menos. Duartina, a água do Serrote fazia... O Gilberto era um galã, que eu estou sabendo. A época era o... A água do Serrote, ela faz bem para todo mundo. Entendeu? Para todo mundo faz bem a água do Serrote. Então, juntando com essa juventude, juntando com as pessoas experientes, juntando com os, enfim, de todos que são de Duartina, eu acho que Duartina só teria a crescer, acolher bem os seus filhos e ser um exemplo para outras cidades aqui de toda a região. E eu falo isso com muito orgulho. E pode mandar um abraço para o Duartina. E eu aproveito a oportunidade, o Bertinho vir aqui, a Angélica, o Marquinhos Oswaldo Reis, enfim, a todos vocês, para dizer o seguinte: Duartina, onde tu fores, eu irei. Onde tu habitares, eu habitarei. O teu povo será o meu povo e teu Deus será o meu Deus. Duartina, saúde física e espiritual para todos. Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos, Gilberto, o senhor ter nos recebido aqui na manhã dessa quarta-feira. E quero dizer que o nosso espaço está sempre aberto. Sempre que você quiser falar alguma coisa de Duartina, será um prazer imenso da gente vir aqui e ouvir suas palavras, conversar, ver um pouco da história de Duartina. Aliás, hoje é uma das poucas pessoas que ainda mantém a memória de Duartina viva. Sabe que todo mundo conhece, sabe com quem foi casado, como que nasceu tudo. Então, eu acho que... Eu posso fazer uma adendo? Pode. Eu quero também cumprimentar os professores de Duartina. Assim. Os professores de Duartina sempre foram de um valor inestimável. Participavam de tudo, de todos, e com muita vontade de estar fazendo tudo que era necessário em termos da rede escolar.
Então eu agradeço muito também aos professores do quarteto. Obrigado, meu filho. Obrigado, Giba. Nós que agradecemos aí mais uma vez. E por hoje encerramos então o nosso programa, nosso momento político, e desejando a vocês um excelente final de semana. E também, segunda-feira aí nós temos o aniversário do Artina, dia 13 de Santa Luzia. Nós não falamos de Santa Luzia, nossa padroeira, Santa Luzia. Então, para vocês, nosso muito obrigado e até o próximo programa. O nosso Momento Político é patrocinado por Carrijo Assessoria Contábil, Funerária Novo Mundo, LM Peças e Rolamentos, Imobiliária Maldonado e também Max Supermercado, MR Som, Aonet e PC Notícias. Vem você também com a gente. Cabralha Paulista agora tem um mais novo loteamento que vai mudar a cara da cidade. Loteamento Pôr do Sol, com uma localização perfeita, ao lado do Jardim Antônio Orlato Madrigal 2 e às margens da rodovia Lourenço Lozano, com entrada pelo trevo principal da cidade. Temos lotes a partir de 200 metros quadrados, com toda a infraestrutura pronta para você construir. Aproveite e confira. Zapater Corretor de Imóveis. Cresce 173 434. Fone 14 99801 8808. Faça-nos uma visita e conheça o novo conceito de morar bem. O Astor de Matos Carvalho 245 Centro, em Cabralha Paulista. No fundo, a gente gostaria de nunca esquecer dos grandes momentos em nossa vida. Mas a vida está passando e às vezes a gente nem percebe como tem sido tão rápido. Com o tempo, tudo se torna uma saudade. A espera, a chegada, as coisas simples do dia a dia. E saber que a gente construiu uma memória juntos é o que nos ajuda a entender os ciclos. Ciclos, o nosso pacote anual de fotos e vídeos, que vai desde a gestação até o primeiro ano do bebê. O que vai ser saudade amanhã para você? Feito por mim, vivido por nós.